Uma criança inocente. Essa criança está aqui no programa hoje, não é mais uma criança. O nome dela é Catiane. A Catiane vai começar contando um pouco da história dela. Pode mostrar a Catiane agora, produção. Boa noite, Catiane. Boa noite, Bispo. Seja muito bem-vinda ao True Podcast. Muito obrigada e boa noite a todos também. Como é que foi essa situação, o início da sua infância? Estava tudo num lar muito tranquilo, de repente, do nada, surgiu uma tentativa de abuso? Conta pra gente. Exatamente, Bispo. Aos 7 anos de idade, de 7 para 8 anos de idade, eu convivendo com a minha família, já começou aí. O meu pai e minha mãe, eles não eram casados, né? Então, os dois, eles tinham um relacionamento assim, que não era uma família. Eu já vivia dentro desse lar, onde o pai e a mãe não viviam juntos. Ele aparecia lá de vez em quando. Então, ele me teve com ela e de vez em quando ele aparecia. E aconteceu que numa noite, né, a família toda destruída, como sempre tinha, né, bebidas, né, noites em claro que a gente passava, uma família muito pobre também. E aí, depois de uma dessas noites, no outro dia, minha mãe foi trabalhar, que ela trabalhava muito, e aí ela me deixou em casa com um familiar. Então, eu entrei no quarto, inocente, para poder... 7 anos de idade. Isso. 8 anos. 8. Eu entrei no quarto para poder pegar um brinquedo inocente. E quando eu fui pegar esse brinquedo que estava em cima da cama, esse meu familiar me pegou de surpresa, algo que eu não estava esperando, nem passava pela minha cabeça. Ele me pegou de surpresa e me jogou em cima da cama. E nessa condição ele já estava quase nu. Que isso? Infelizmente foi isso que aconteceu. E ali, sendo uma pessoa do convívio familiar. Sim. Alguém que, de certa forma, você tinha confiança. Com certeza. Que você jamais esperava passar por esse tipo de situação. De jeito nenhum. Então, ali eu levei um susto muito grande, né? E mesmo sendo tão pequena, hoje eu consigo lembrar, porque foi algo que marcou bastante, né? Então, ali quando ele me pegou, me jogou em cima da cama à força, eu comecei a gritar muito. E ali eu consegui escapar. Assim, por muito pouco, eu comecei a gritar muito, eu acredito que foi por isso, né? Eu comecei a gritar muito e eu acabei escapando e fui correndo para casa de uma vizinha. E ali eu fiquei até o horário da minha mãe chegar em casa. Você chegou a falar para essa vizinha? Eu falei porque eu fiquei muito desesperada. E aí eu comentei com ela e ela ficou assim me olhando, assustada, porque eu acredito que ninguém esperava por aquilo. E aí eu fiquei ali esperando. E depois vai vir o pior, que foi quando a minha mãe chegou. Sua mãe chegou, nesse mesmo dia sua mãe chegou à noite? Isso. Dentro da casa ela não te localizou. Uhum. E começou a te procurar. Foi. E aí quando ela me encontrou, eu ainda estava em estado de choque na casa dessa vizinha. Aí eu fui contar para ela, confiando que ela poderia me ajudar. Porque é sua mãe, sua protetora, né? É. E aí quando eu falei para ela, para minha surpresa, ela não acreditou. E aí eu falando pra ela e ela, não, menina, você tá com ciúmes, porque às vezes a casa era tão pequena, porque às vezes que ele chegava pra ficar com ela, eu tinha que sair do quarto, tinha que sair da cama, então ela pensou que eu estava com ciúmes dele. E por esse motivo ela não acreditou em mim. Então ali a minha cabeça já virou uma bagunça, né? Aquela decepção entrou dentro de mim 2 vezes mais forte, a decepção da parte dele e também da parte dela.